Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava aqui de poder comentar um tema com vocês. Vamos construir juntos sobre essa questão tão relevante que eu identifiquei para nós conversarmos a respeito disso. Dentro da nossa realidade que nós estamos vivenciando atualmente, nestes tempos de pandemia e tudo, eu percebo que as pessoas têm se queixado muito a respeito das perdas. Mas que perdas são essas? Nós podemos caracterizar as perdas como um luto. Por quê? Porque um luto, ele não é caracterizado apenas a perdas de morte factuais, mas também um luto de perdas simbólicas, de perdas significativas. E quais são essas perdas significativas que nós temos vivenciado neste cenário? Podemos citar o exemplo da perda de emprego, da perda do nosso convívio social, das perdas de rotina. E quais perdas que você também tem vivido aí na sua realidade? Eu te levo a fazer essa experiência consigo mesma, a tentar identificar tudo isso. Mas não como uma ideia de martirização, ou para te provocar tristeza, ou para te provocar um sentimento negativo, mas de reflexão mesmo, para compreendermos o real significado de tudo isso. Porque o significado só quem pode trazer somos nós que estamos vivenciando. Então, as perdas têm sido muito frequentes, muito comuns. Eu tenho percebido assim que cada um tem uma forma diferente de lidar com essa perda. Talvez ela tenha sido muito mais evidente nestes dias que estamos passando de pandemia do que outrora, em outros eventos. Então, assim, talvez você nem parou para refletir a respeito disso em algumas outras perdas que você já tenha passado. Mas agora, como isso está um pouco mais evidente, nós tendemos a dar uma ênfase maior. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é quais são as nossas reações em relação a tudo isso que nós temos perdido. Como nós temos lidado com essas perdas? Como você tem sentido essas perdas? Você tem parado para pensar como que tem sido os teus pensamentos, os teus sentimentos, tudo isso que você tem vivenciado no seu dia a dia? Te levo a se questionar em relação a isso, as tuas reações. Porque assim, às vezes no dia a dia, pouco nós paramos para identificar isso. Às vezes a gente nem consegue nomear as nossas emoções, os nossos sentimentos. Passa tão rápido o dia e às vezes são poucos os momentos que você tira para fazer essa reflexão pessoal. Pessoal, eu quero trazer para vocês também que é natural o estranhamento, é natural termos medo, é natural termos angústia em relação às perdas. Porque quando é significativo, quando aquela perda tem um quesito significativo para ti, para o seu convívio social, traz realmente essa dor, traz realmente o sofrimento em relação a isso. Mas aí é interessante de nós entendermos como que tem sido todo esse processo para nós. Como é que tem sido para você não conviver com seus familiares dia a dia, frequentemente? Como tem sido para você não conviver com seus amigos ou poder fazer aquela reuniãozinha aos domingos, aos finais de semana? Como tem sido para ti isso? Assim, é importante que a gente entenda que nós também precisamos passar por isso, experienciar, mesmo que seja como algo negativo, né? Porque nós não vamos viver o tempo inteiro positivos, motivados. Vai chegar algum momento em que nós vamos nos sentir tristes, angustiados, com a incerteza de como será o amanhã, como será a minha rotina a partir de agora, quando que tudo isso vai se normalizar. Então, assim, é natural esses sentimentos negativos, mas isso também não pode ser encarado
como algo patológico, porque nós seres humanos temos as nossas reações também. Mas a partir do momento que isso se torna frequente, esses sentimentos de angústia, de medo, de receio, de anseio, aí nós já temos que ligar as nossas anteninhas, o nosso pisca-alerta, para quando algo está excessivo. Porque quando está excessivo, nós já podemos encarar, assim, dependendo da situação, como algo patológico. E também levantei algumas questões aí no Instagram, perguntando para vocês sobre dúvidas, o que vocês gostariam que nós falássemos aqui nesse vídeo. Então, assim, responderam que como que nós podemos lidar com a questão da perda de dinheiro, do ganho de peso. Então, são questões muito relevantes, né? Porque não há como separar economia de saúde. Estão intimamente ligados, todos esses quesitos. Até para termos saúde mental, para nos sentirmos bem, a questão econômica também está influenciada. Então, como tem sido para você? Eu te questiono aí. Essas perdas econômicas, como tem sido? Sei que isto também traz um impacto negativo para a nossa sobrevivência. Muitas famílias, muitas pessoas têm passado por dificuldades, até mesmo para se alimentar, dificuldades para sobreviver. Então, isso traz um impacto muito negativo para a sobrevivência. E a questão do ganho de peso. Esses dias eu vi uma imagenzinha muito interessante no Instagram que dizia o seguinte: será que nós temos comido as nossas emoções? Porque, querendo ou não, a alimentação ela é para nossa sobrevivência, mas também, às vezes, as nossas emoções são canalizadas através da alimentação. Será que você tem colocado o seu medo, a sua angústia, a sua ansiedade neste ato de comer o tempo todo para se sentir aliviado? Às vezes é algo que nós nem percebemos. Então, assim, as nossas emoções, elas também precisam ser percebidas. Como que eu tenho me sentido nestes dias? Como que eu tenho sobrevivido? Como que eu tenho me comportado em relação a tudo isso? Minha alimentação também diz muito de mim. Nossa personalidade também influencia nestes momentos de perda. E outra coisa também que foi questionado foi a respeito do luto de morte. Pessoal, o luto é algo muito particular, é algo que cada um vivencia de uma forma diferente. Se eu for parar para perguntar como é para você perder alguém, cada um vai me responder de uma forma diferente, porque isso é muito singular. Mas tem um autor que eu anotei aqui no meu caderninho, que o nome dele é Walden. E ele fala o seguinte, que no luto nós precisamos desenvolver atitudes de aceitação. Sei que não é fácil aceitar nesses momentos difíceis de perda, mas o processo de aceitação ele minimiza até mesmo o sofrimento, a dor. Outra coisa que ele falou também foi experienciar o processo, não fazer com que se distancie. Como assim? Tem pessoas que falam assim, eu vou me distrair, eu vou fazer outras coisas para tentar tirar aquela dor. Mas na verdade não há como separar. A dor também faz parte de nós. É experienciar mesmo, é viver aquilo. Mesmo que seja algo negativo, mas se permitir também a tudo isso. A questão do ambiente também, modificar o ambiente na verdade é modificado consequentemente com o luto. Então assim, e se reinventar, se permitir a novas relações, se permitir a também outros contatos emocionais. Nestes tempos também de pandemia, nós devemos nos permitir se reinventar, se renovar, nos permitir criar novos trajetos, novas rotas, porque a nossa tendência é reclamar, a nossa tendência é colocar culpa no outro. E muitas pessoas colocam a culpa no coronavírus. Já ouvi muitas pessoas dizendo assim, tudo é culpa do coronavírus. Tudo isso que eu tô passando, minha vida acabou. E aí, será que você vai ficar o tempo todo colocando a culpa no coronavírus? E você?
O que você pode fazer a partir disso, a partir dessa situação que é difícil? Isso nós podemos encarar, e é uma situação que modificou a rotina de todos, inclusive a minha, e modificou a rotina de todo mundo. Mas o diferencial é como eu me percebo nesse processo. Porque é uma situação comum a todos nós temos vivenciado essa pandemia, mas cada pessoa desenvolve uma forma de enxergar isso. E como você tem enxergado isso? Como você tem se enxergado nesse processo? Vamos refletir a respeito disso, através dessas perdas? E quais são os ganhos? O que eu posso ganhar através disso? Será que essa também não é uma oportunidade para crescer? Para se desenvolver, para se renovar, para você desenvolver também o processo de resiliência, que é encarar as situações negativas de formas construtivas e também desenvolver algumas atividades prazerosas, mesmo em tempo de isolamento, atividades que te façam bem. Há quanto tempo você não escuta aquela música que você gostava? Há quanto tempo você não senta na mesa para tomar um café com a família ou fazer algum lanche? É importante a gente desfrutar desses momentos prazerosos para tirar um pouco desse foco negativo. Se permitir viver coisas positivas, mas não ficar também naquela positividade exagerada, naquela positividade, na motivação o tempo todo, porque nós sabemos que não vamos estar assim o tempo todo. É se permitir também chorar, se permitir, às vezes, se sentir angustiado, porque é natural. Não vamos também patologizar o tempo todo os nossos sentimentos, as nossas reações. Sentir ansiedade é natural nestes momentos, sim, né? A ansiedade nem sempre é patológica. Tem a ansiedade normal, que é aquela ansiedade por anseio de algo, e tem a ansiedade patológica, que já é algo exagerado. Então, pessoal, eu quero refletir com vocês a respeito disso. O que nós podemos tirar de positivo desse momento? O que nós podemos tornar um aspecto para crescer? E eu quero também finalizar esse vídeo com uma frase muito interessante que eu encontrei. Eu vou ler, né, pessoal? Porque não dá para me decorar. E ela diz o seguinte: a perda muda nossa coreografia e nosso ritmo. Durante o processo de luto, aprendemos novos movimentos, novos passos, novas músicas, para continuarmos nossa dança. Quem diz isso é o Thomas Etting. Então, continuemos a caminhar, continuemos nossa rota, mesmo que de forma diferente. Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído de alguma forma. Um cheiro para vocês e até o próximo vídeo.